caro Thiago Bigodinho Jordão. Vamos aos relacionados para a partida desta noite entre Santos e Mirassol. Mirassol e Santos, jogaço de bola, 34ª rodada. A bola vai rolar, o bicho vai pegar, Jordão. O bicho vai pegar, Marcão, e o Juan Pablo Vojvoda relacionou 23 atletas para este compromisso contra o Mirassol, válido pela 34ª rodada do Brasileirão de 2025. E foram selecionados para o gol o Gabriel Brazão e o Diógenes. Os relacionados para a posição de zagueiro foram escolhidos o Luan Pérez, João Basso, Zé Ivaldo e o Adonis Frias. Os laterais relacionados foram o Souza, o Escobar, o Mike e o Igor Vinícius. Já os nossos volantes / meio-campistas foram escolhidos o João Schmidt, Tomás Rincon, William Arão, Zé Rafael, Victor Hugo, Gabriel Bontempo, Neymar Júnior e Benjamin Roleiser. Já para o ataque, Álvaro Barreal, Guilherme, Robinho Júnior, Chiquinho Soares e Lautaro Dias foram relacionados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Cortaram o Bilal, hein? Ih, mamãe! Cortaram o Bilal, hein? O Tassigol. Cortaram o Bilal, cortaram o Tassigol. O nosso Cabadeiro. Tony Ramos da Santos TV. Nosso Tony Ramos da Santos TV vai pro jogo, hein? Relacionado, ou seja, bastidores prometem, caso de vitória. Hoje tem palestra do nosso coach João Basso. Ele vai abrir a palestra dizendo: eu acredito em vocês, não façam o que eu faço, não façam o que eu faço, né, Jordão? Mas eu tô junto de vocês, tô junto com vocês, vocês sabem o que precisa ser feito, vão pra cima, sangue no olho, se precisar de mim, procura outro. Essa é a palestra do João Basso. Se precisar de mim, procura outro. Agora cortaram o Bilal, hein? Cortaram o Tassigol, tá fora, hein, Jordão? Cabadeiro fora, que coisa, hein? Que coisa, né, Marcão? Só que aí vai entrar aquele ponto, né? Será que o Santos perde ou ganha com essas ausências, viu, Marcão? Porque, assim, com todo respeito, o Bilal Brahimi, o Tassiano não vinha fazendo grandes jogos com a camisa do Santos, inclusive o Gustavo Cabadeiro, Marcão, que só tem um grande jogo com a camisa do Santos, eu vejo que eles não farão falta, mas é, no mínimo, curioso imaginar, Marcão, que nós temos ali, tirando o Bilal Brahimi, que veio de graça, um jogador de 32, mais um de 8, 9 milhões, que é o Gustavo Cabadeiro, 40 milhões de reais que o Santos hoje tem de luxo. Né? O Santos tem uma mina de ouro na Vila Belmiro, porque nós temos o luxo de colocarmos dois atletas que juntos custaram 40 milhões aos cofres do Santos, para eles fazerem o quê? Entrar em campo? Não, para eles ficarem em casa, no sofazinho, comendo uma pizza, tomando vinho, enquanto assistem os seus companheiros jogando uma partida de futebol, Marcão. Mais uma aula da incompetente gestão do Santos. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. 21h30, todos os ingressos vendidos, hein? Atenção, a Vila Belmiro deve receber cerca de 15 mil torcedores nesta noite no estádio Urbano Caldeira. Cerca de 15 mil torcedores estarão presentes na Vila Belmiro. Lembrando que amanhã é feriado no estado de São Paulo, portanto, a vida do torcedor está um pouco mais facilitada. O horário não é o melhor, mas como teremos o feriado, muita gente vai aproveitar para ficar na Baixada, para ficar no litoral. Agora, meu caro Thiago Jordão L. Bigodinho, a pergunta que não quer calar. Muitos pendurados, hein, Jordão? Traga todas as informações do Santos, quem são os pendurados, quem são os desfalques e também, claro, já vamos com a provável escalação do Santos. O Vojvoda fará mudanças no time titular? Traga tudo, não esconda nada, meu caro Jordão. Vamos lá, Marcão. Primeiro começando com os desfalques. E hoje, na verdade, nós temos um desfalque, que é o Alexis Duarte. Ele serviu a seleção paraguaia há menos de 12 horas atrás, Marcão. Ele estava jogando uma partida contra a equipe do México, inclusive no país mexicano. Eram 10 horas e 30 da noite aqui para nós brasileiros. E por questões de logística, o Alexis Duarte não estará à disposição hoje da comissão técnica do Santos Futebol Clube. Já com relação à nossa lista de pendurados, nós temos dos atletas que foram relacionados para hoje, 9 jogadores que correm o risco de tomar o terceiro cartão amarelo e não enfrentarem o Mirassol na próxima segunda-feira. E estamos falando justamente do goleiro Gabriel Brazão,
Dos laterais, Igor Vinícius e Escobar. Dos zagueiros, Adonis Frias, Zé Ivaldo. Do meio-campista, Zé Rafael. E dos homens mais à frente, como Álvaro Barreal, Neymar Júnior e também Lautaro Dias. Atenção, porque hoje eles podem ficarem suspensos para o próximo jogo do Peixe. Alguns outros dados do Santos: o alvinegro praiano tem 47% de aproveitamento jogando em casa nesse Brasileirão. O alvinegro praiano jamais perdeu para o Mirassol jogando na Vila Belmiro. E hoje o Santos é o terceiro time em desarmes por jogo na competição. Agora, com relação à escalação, o Juan Pablo Vojvoda não deve promover mudanças na equipe, porque na segunda-feira ele promoveu treinos regenerativos aos seus jogadores e na terça ele manteve a mesma base da equipe que foi a campo contra o Palmeiras. Com isso, o Peixe deve ir a campo ainda no 4-3-3, mantendo a mesma base. Iniciando com Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, Zé Ivaldo e Adonis Frias dupla de zaga, Souza do lado esquerdo. Meio de campo, Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael para um ataque com Álvaro Barreal na direita, Guilherme na esquerda e o Neymar Júnior novamente centralizado. Tá aí a provável escalação do Santos Futebol Clube, um repeteco do time que enfrentou o Palmeiras na primeira etapa no estádio da Vila Belmiro. Jordão, acho que eu tenho só uma ressalva aí, Jordão. Pra mim, manter a dupla de zaga ok, pra mim manter o meio campo ok, eu só tiraria o Guilherme. O Guilherme tá muito mal. Eu acho que essa forçação de barra do Vojvoda com o Guilherme, ela não é inteligente. Ela mais atrapalha do que ajuda. E outra coisa, Jordão, é fechar o olho, para aquilo que está acontecendo com o Robinho Júnior. Eu acho que ele está ignorando o que estamos vendo do Robinho Júnior. O Robinho Júnior tem merecido a titularidade pela personalidade que tem mostrado, pela regularidade quando entra. O Robinho Júnior, não me lembro de um jogo, tirando o jogo contra o Palmeiras, Jordão, no Allianz Parque, que o Robinho não pegou muito na bola. Todas as vezes que o Robinho Júnior foi colocado, ele foi bem. Tirando aquela partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, em todas as oportunidades o Robinho foi bem. E aí você coloca o Guilherme, que não tem jogado nada, que a torcida não gosta, que tem toda a questão, você sabe do que eu tô falando, Jordão. Um dos poucos jogadores que são vaiados pela torcida no estádio é o Guilherme. E eu digo isso aqui com toda tranquilidade porque eu já defendi muito o Guilherme. E até acho que a torcida pega pesado com ele, mas isso é outra história, é outro assunto. Já disse aqui, o melhor pro Santos e pro Guilherme é, de fato, a separação. Isso deveria ter acontecido no meio do ano, o Guilherme quis ficar. Espero que no final do ano o Guilherme busque o seu espaço em outro clube. É bom para ele e bom para o Santos. Então essa forçação de barra do Vojvoda com o Guilherme, Jordão, não me parece ser boa. Se o Guilherme for bem, é ponto para o Vojvoda. Mas a chance de ele ir bem é muito menor do que ele ir mal, Jordão. A expectativa, a tendência é que o Guilherme jogue o mesmo futebol que tem jogado. E irrite o torcedor. Eu acho pouco inteligente, eu acho contraproducente, Jordão, essa manutenção do Guilherme entre os titulares. Feito essa ressalva, eu gosto da escalação. Eu acho que eu também tentaria o Luan Pérez no lugar do Zé Ivaldo, mas aí ok, o Luan Pérez também não tem jogado tudo isso quando é titular. Então manter o Zé Ivaldo não é um absurdo. Para mim o único erro é o Guilherme como titular e não o Robinho Júnior. Aí para mim tem um erro do Vojvoda, viu, Jordão? Concordo contigo, Marcão. Pra mim, o Guilherme tem que sair do time e, assim, pela fase, né? É claro que tem essa questão da torcida não gostar do Guilherme, Marcão, só que se ele fosse um jogador que estivesse pelo menos entregando algo em campo, ok. O Juan Pablo Vojvoda poderia fazer com que a torcida engolisse o fato do Guilherme ser o titular do time, mas nem isso o Camisa 11 está fazendo. Ele é um jogador, Marcão, que ele pega na bola jogada algumas vezes, acaba ali mesmo. É um jogador que inclusive não tem, parece, a mesma inteligência que tem o Neymar Júnior para criar jogadas, coisa que o Robinho tem. E eu vejo que o pessoal às vezes pode comentar assim: poxa vida, mas o Robinho ele não tem as condições de jogar os 90 minutos. Só que eu penso um pouco diferente, Marcão. Eu vejo que se o cara ele tem as condições de jogar, por exemplo, 50, que ele entre do primeiro tempo e saia aos 10 do segundo. Porque e se o Santos toma 1-0 e o Robinho entra num 1-0 contra? Não é pior para ele? Não é pior, inclusive, para o Santos? Não é melhor você ter um jogador que vai ter condições de abrir o placar para ti, em vez de você ter que buscar um resultado? Visto que o Santos, esse Campeonato Brasileiro, dos jogos que saiu atrás, virou somente contra o Cruzeiro e conseguiu empatar com o Bahia e também com o Bragantino, olha como que o Santos é um time sem poder de reação.
Então eu vejo que é importante a gente entrar com o que nós temos de melhor e que está nos mostrando isso dentro de campo, no caso, o próprio Robinho Júnior, ou até mesmo colocar o Barreal ali, o Roleiser do lado direito, eu vejo que seria uma outra possibilidade também, porque você premia o que vem bem. Porque o Robinho participa dos últimos 3 gols do Santos, né? Lá no Maracanã, ele participa dos 2 gols e ele dá assistência pro Roleiser. O Roleiser, dos últimos 3, participou de 2. E o Guilherme, que das últimas 10 jogadas, o Santos acabou perdendo 11 com ele tocando na bola. Eu vejo que você perde o fato da meritocracia, Marcão. Então, assim, minha única ressalva também fica por conta do Guilherme. Esse meio de campo eu gosto, né? Eu confesso que eu tive ali um receio desse meio de campo contra o Palmeiras, de achar que o meio de campo estava muito lento, mas com a forma com que o time se propôs, de inclusive fazer um perde e pressiona um pouquinho mais à frente, eu gostei da forma que a equipe se portou em campo. E com relação à zaga, pra mim é isso aí. Eu também não colocaria o Luan Pérez no time, por mais que eu acho que o Luan Pérez seja melhor do que o Zé Ivaldo, eu acho que é assim, Marcão. O Mirassol também é um time perigoso na bola aérea. E o Zé Ivaldo, eu vejo que ele é um jogador mais seguro do que propriamente falando o Luan Pérez. O Luan Pérez ele não sai do chão. O Zé Ivaldo, pelo menos, ele tem ali o cacuete de conseguir ter uma impulsão decente, além do Ilharão, que para mim é o melhor cabeceador da equipe. Então, eu gosto do jeito que o time está escalado. Eu espero que hoje o Vojvoda Marcão não tenha gelo correndo nas suas veias e que, se for preciso, mude o quanto antes e mude cedo. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho aqui no canal Varanda Futebol Debate. E Jordão, um jogador que a gente precisa esperar mais é do Neymar Júnior, né? O Neymar passou a ser um grande coadjuvante no Santos Futebol Clube. Veja que não tem... Eu me lembro quando o Neymar chegou, Jordão, as capas, inclusive do Varanda, era Ney Day. Lembra disso, Jordão? Hoje é dia do Neymar. Hoje é dia do Neymar brilhar. O Neymar hoje é decisivo. Hoje é dia de ir a Vila Belmiro ver o Príncipe. Perceba que estamos falando do jogo há alguns minutos, Jordão, e a gente não falou sobre o Neymar. Ou seja, o que isso significa, Jordão? Que o Neymar virou um jogador normal. É um jogador hoje que ganha 4,5 milhões de reais no Santos Futebol Clube, um jogador que é inclusive cotado para jogar a próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira que ontem empatou com a Tunísia em 1-1, né? Jogando um amistoso, já pensando na Copa do Mundo. E a gente não coloca no Neymar mais as fichas de uma vitória. É interessante isso, né, Jordão? Como mudou, né, a fala sobre o Neymar. Isso é muito importante ser destacado e o Neymar precisa se provocar quanto a isso. Porque estamos falando do Neymar da mesma forma que falamos de um Arão, de um Zé Rafael, de um Robinho Júnior, de um Álvaro Barreal, às vezes até com menor poder de protagonismo que esses jogadores que estamos citando. Então, tá na hora do Neymar também resolver uma partida. Tá na hora de o Neymar ser o diferente, como todos entendem que ele é, né? Com certeza. E um ponto, eu vejo que muita gente comenta assim, Marcão, e eu acho que são de pessoas que não acompanham tanto o Santos. Eles falam, olha, mas esse time do Santos é muito ruim. Como que o Neymar vai desempenhar com companheiros de equipe tão ruins de bola? Só que quando você assiste o Neymar, Marcão, e infelizmente, eu digo isso com muita dor no coração, você não diferencia tanto assim o Neymar do Barreal, do Roleiser, do Zé, não tem tanta diferença. Você sabe que o Neymar... Até eu tô diferenciando, eu acho que o Neymar tem jogado menos do que todos esses que você citou. Eu acho que a diferença hoje tá pra baixo, Jordão, por incrível que pareça. Porque não se analisa o potencial no jogo, né? Se analisa o real, né? A prática. E o Neymar hoje tá abaixo de todos que você citou aí, inclusive do Roleiser, por incrível que pareça. Pois é. E assim, e você sabe que o Neymar, Marcão, ele é melhor que esses caras porque você tá vendo ali a personificação do que já foi o Neymar, não do que ele é. Se você coloca o Neymar, por exemplo, ali, você tira 10 dele, Marcão, e coloca o meu nome, certamente eu seria banco do Santos. Ali, se não tivesse o nome Neymar Júnior, toda a magia do jogador, se ele não fosse ídolo do clube, entende? Então, quando o cara diz que o Santos tem um time ruim e é por isso que o Neymar joga mal, pra mim é uma mentira. Não é verdade. O Neymar muitas vezes ele joga pior do que esses caras que eu mencionei. E até atletas que vinham mal em partidas como o Igor Vinícius, o Neymar foi inferior ao Igor Vinícius no jogo anterior. Então falta muito pra ele. E é aquilo que eu comento. Se eu venho aqui e traço uma crítica construtiva ao Neymar Júnior é porque eu ainda acredito nele. Eu ainda vejo que o Neymar, Marcão, ele pode entregar algo ao Santos. Faltam apenas 5 jogos? Faltam apenas 5 jogos. Mas em 5 jogos é tiro curto. Assim como uma Copa do Mundo pode ser decidida em tiro curto, o Neymar pode decidir em tiro curto pro Santos e quem sabe umas 3 vitórias do Santos saírem dos pés do Neymar. Por que não?
Então, assim, ele tem que se dedicar mais. Quando eu digo que ele tem que ser mais inteligente na partida, eu não quero ensinar o Neymar a jogar bola, Marcão. Obviamente, o Neymar sabe jogar, mas eu tô querendo dizer dele ter o entendimento e segurar a ansiedade. Eu vejo que o Neymar ele é indisciplinado taticamente porque ele é ansioso. Porque ele é um jogador, Marcão, que tá desesperado pra querer resolver logo o jogo e querer colocar 1, 2 no marcador, como era na época dele em 2010, que não é mais assim. Ele não vai mais pegar a bola e arrancar da zaga como ele fez com o Internacional em 2012. Ele não vai driblar 4, 5 e fazer um golaço como ele fez contra o Flamengo. Então, por isso que eu digo, Neymar, hoje você não tem as mesmas condições físicas da sua juventude. Então, tenha o entendimento e faça como o Suárez fez aqui no Brasil. É simples, como o Suárez está fazendo no Inter Miami, como o Cristiano Ronaldo passou a fazer desde que ele começou a jogar no Manchester United. Grandes jogadores entendem as suas limitações técnicas e entregam o melhor dentro do que eles podem entregar. Porque tecnicamente falando, o jogador não desaprende. Agora, fisicamente falando, ele pode deixar de render e parar de entregar. E é justamente o que o Neymar tem feito. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. A bola rola 21 horas e 30 minutos no Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro. A partir das 19h30 você acompanha a melhor transmissão. Aí vamos pintar o YouTube de branco e preto. Hoje não tem qual é. A imagem você escolhe, mas o som é do Varanda Futebol Debate. Aí a concorrência pira. Aí, meu amigo, aí não tem qual é. O Varanda crava também na audiência. Jordão, meu caro Thiago Bigodinho Jordão, vamos às informações do nosso adversário. Vamos às informações do bom time do Mirassol, comandado por Rafael Guanais. Como vem o Mirassol para Vila Belmiro? Vamos às informações do Mirassol, que hoje tem um time completo para enfrentar o Santos Futebol Clube, com exceção do desfalque do Edson Carioca, esse jogador que já não atuará mais no ano de 2025, ele que está lesionado há quase 2 meses na equipe do interior de São Paulo. Já com relação aos atletas pendurados, assim como o Santos, o Mirassol tem uma lista extensa de jogadores que podem perder o próximo compromisso da equipe de Mirassol. E estamos falando do zagueiro João Vitor, do zagueiro James, dos meio-campistas Neto Moura, Gabriel, Guilherme Marques e também dos atacantes Cristian Renato, Chico da Costa e também Carlos Eduardo. Todos estes, caso tomem cartão amarelo hoje, não jogam a próxima partida da equipe do Rafael Guanais. Outros dados do Mirassol no Campeonato Brasileiro: hoje eles possuem a 5ª melhor campanha jogando fora de casa, tem a 6ª melhor defesa da competição, porém a equipe do Mirassol nunca venceu o Santos Futebol Clube jogando na Vila Belmiro. São 9 vitórias para o Peixe, com apenas um empate jogando contra o Mirassol. Já um provável time, o técnico Rafael Guanais tende a manter a estrutura base da sua equipe, ainda atuando num 4-3-3, indo a campo com o Walter do gol, Lucas Ramon do lado direito, dupla de zaga com João Victor e James, e do lado esquerdo, Reinaldo. O meio de campo com José Aldo, Danielzinho e Gabriel, para um ataque com Negueba do lado direito, o Alisson do lado esquerdo e o Cristian Renato jogando mais à frente como camisa 9. Tá aí o Mirassol, Jordão. Muito se fala do Reinaldo, né, Jordão? Você tá com medo do Reinaldo, Jordão? Ih, mamãe! Destaque do Mirassol na temporada, assim como o Danielzinho também, que é um jogador de altíssima qualidade, e o João Vitor, né? Eu destacaria esses 3 jogadores, João Vitor na zaga. Eu acho que a dupla James e João Vitor, Jordão, porque um completa o outro, né? Romântico isso, mas um completa o outro. Reinaldo do lado esquerdo. E no meio-campo eu destaco o Danielzinho e o Gabriel, né? O Gabriel, que é um jogador rodado aí do futebol brasileiro, mas faz um ótimo papel no Mirassol. E o Danielzinho, que pra mim é o motorzinho desse time do Mirassol, Jordão. Pra mim são esses os destaques. Mas é verdade que você tá com medo do Reinaldo, Jordão? Olha, eu vou te falar que eu tenho um pouquinho, viu? Um pouquinho, Marcão, porque... Inclusive, saber que o Reinaldo ele tem 18 participações de gols no Campeonato Brasileiro, Marcão? Essa é uma estatística bizarra. Quem diria que o Reinaldo, no auge dos seus 36 anos de idade... Tá jogando muita bola o Reinaldo. Agora, eu tenho uma tese sobre isso, Jordão, que se colocar velocidade ali, por exemplo, por que eu iria com o Robinho Júnior pela direita? Imagina a dobradinha Igor Vinícius e Robinho no costado do Reinaldo. Porque o Reinaldo, ele é um lateral ofensivo, certo, Jordão? Correto. Ele é um lateral que já não é mais um lateral com tanta mobilidade. Ou seja, ele tem dificuldade para fazer esse corredor indo e voltando. Se ele for avançar, e ele vai avançar,
Você parte num contra-ataque, Igor Vinícius e Robinho Júnior, o Robinho pra cima do Reinaldo, pra mim, seria muito interessante ver esse lado direito do Santos. Eu acho que faltou o Vojvoda pensar com essa cabeça, na minha opinião. Agora, que o Reinaldo faz um baita campeonato e merece todos os aplausos, isso não resta dúvida. Tem mostrado que ainda tem fôlego pra jogar. E ontem nós fizemos o Mano a Mano, que já está disponível lá no... Hoje o Mano a Mano, atenção, hein? Pra quem quer ver o Mano a Mano hoje está no Tubarões da Resenha. Já está publicado o Mano a Mano Santos e Mirassol. Tá lá no Tubarões da Resenha, foi muito legal o Mano a Mano. Confira lá pra saber o resultado. Agora, Jordão, que o Reinaldo faz um baita campeonato pra quem tava praticamente, né, escanteado no futebol brasileiro, isso não resta dúvida. Totalmente. E assim, o vigor físico que ele tem entregado nesse campeonato, Marcão, é pra dar inveja em muitos jogadores, tá? Porque são 32 jogos pra ele dos 31 jogos, melhor dizendo, dos 33 que o Mirassol disputou. E os 2 que ele ficou fora foram justamente ali por questões de cartão amarelo. Então, assim, eu vejo que, por mais que ele seja um jogador da lateral do campo, um atleta que muitas vezes pode ficar, quem sabe, ali, completando uma linha defensiva, ele pode ser a principal arma da equipe do Mirassol, principalmente levando em conta a bola parada. Quem não se lembra do Santos e Mirassol no Campus Maia no primeiro turno? Onde o Mirassol faz um gol de escanteio, outro gol de cabeça, com o próprio Reinaldo, inclusive, atacando espaço. E é um ponto de desatenção que, assim, Marcão, eu vejo que o Santos precisa corrigir o quanto antes. Eu ainda observo que os nossos atletas, eles marcam muito a bola, eles ficam um pouco perdidos do que está vindo atrás. Por exemplo, aquele lance do que depois debateram se foi pênalti no Luigi ou não, enfim, do Souza. Observem como que o Santos marca aquele lance, com exceção do Souza. Observem como que o Zé Ivaldo está desligado do lance, como que também o Adonis Frias não está tão ligado no que está acontecendo, e por isso que o Luigi ele consegue inclusive tomar a frente da nossa defesa. E o Mirassol fez um gol assim no Santos lá no primeiro turno. O Reinaldo ele desce pro ataque, ele toca a bola pro meio e começa a se projetar para dentro da área. Os nossos atletas, imediatamente quando o Reinaldo vira o jogo, eles viram junto o corpo e o Reinaldo ataca as costas. Cruzamento na área, gol do Mirassol. Então os nossos atletas têm que ter esse entendimento também. E eu vejo que para o setor ofensivo, para mim hoje, temos que ficar esperto com o Danielzinho e o Gabriel. São jogadores que jogam juntos há muito tempo. O entrosamento dessa equipe é justamente o fator forte deles e que certamente o Rafael Guanais tenta fazer isso para conseguir os bons triunfos que tem conseguido no Campeonato Brasileiro, Marcão. E agora com relação ao ataque, eu não acredito que os jogadores hoje do Mirassol estejam vivendo grande fase. Por exemplo, o Cristiano Renato, ele não tem conseguido marcar gols. Só que o seu reserva, Chico da Costa, também não vem bem. O Alisson é um jogador de velocidade, ele não é tão técnico assim. A mesma coisa acontece com o Negueba. Então, eu vejo que os grandes triunfos do Mirassol começam de lá de trás, e aí o coletivo faz com que os homens da frente consigam se sobressair. Eric Vicente tá dizendo, Alexandre Matos, completa o Tudão, Marcão? Completa. Ih, mamãe! Aliás, o Alexandre Matos acordou hoje pela manhã e já falou, bom dia, Tudão? Alô, Tudão? Tudão, hoje vai pra cima, hein? Vai pra cima deles, Tudão! Meus amigos varandeiros, grande jogo hoje, hein? Grande jogo hoje na Vila Belmiro, 21h30. Thiago Jordão, El Bigodinho, quem apita o jogo, quem trila o apito, quem comanda a arbitragem na Vila Belmiro? Hoje o comando da arbitragem nessa partida pela 34ª rodada do Brasileirão vai ficar por conta do Matheus Candansan, árbitro paulista. E ele que terá como assistente número 1 o Alex Ang Ribeiro, também de São Paulo. O assistente número 2 vai ser o meu xará, o Thiago Henrique Correia, do Rio de Janeiro. E na cabine do VAR, Rodrigo Ferreira, de Santa Catarina, estará no comando das decisões do vídeo.